tema Big Data é cada vez mais importante dentro das empresas e hoje a gente vai discutir isso com alguém que sabe absolutamente tudo do assunto. É o Cássio Pantaleone, presidente do SAS, a maior empresa de Big Data do Brasil. E a gente vai falar, além desse tema, um pouco sobre também a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que as companhias hoje precisam se encaixar até agosto do ano que vem. Até agosto do ano que vem, se eu não estou enganado, 2020. Isso. Cássio, muito obrigado por nos visitar hoje. Um prazer estar aqui contigo, Luiz. Vamos começar falando da importância da questão dos dados hoje na vida das empresas. Acho que muitas companhias ainda não perceberam a importância dessa análise, dessa interpretação, mas é algo que no futuro, mesmo até agora, vai mudar completamente a vida das companhias, não vai? Sem dúvida. O aspecto mais importante digamos assim, é para onde está caminhando todo o processo de relação das empresas com os seus clientes, os consumidores, o mercado de uma maneira geral. O que acontece no primeiro momento, né, Luiz? A revolução digital acontece em função da facilidade que o meio digital trouxe para que as pessoas pudessem não somente registrar os seus dados no meio, né, mas também a partir da coleta franca, possível de ser feita a partir do universo de dados disponível, que elas possam formar suas próprias opiniões, né? Esse fenômeno que a gente vê na constituição essencial da sociedade digital também traz algumas derivações que são importantes e que as empresas começam a perceber esse valor cada vez mais. Os dados que eram criados por um indivíduo dentro do meio digital, eles hoje também são co-criados, né? Há uma co-criação de dados, há uma combinação, e essa combinação, inclusive, é algo que permite que sejam disponibilizados as tais fake news, né? Que a gente tanto vê por aí. Você faz as combinações, que são combinações onde você consegue dar uma forma de verdade, né? Por uma interpretação que é possível de ser encontrada, e aí você fabrica a notícia. Mas o importante aqui, olhando pelo aspecto das empresas, à medida em que tanta gente, através do meio digital, registra dados, e aí a gente tem um dado que é previsto que até o final de 2025, se eu não estou enganado, nós devemos ter mais de 40 trilhões de terabytes hoje flutuando aí na internet de uma maneira geral. É muito dado. É Big 40 Data. trilhões é uma coisa difícil de mensurar. Terabytes também é difícil, então... Falta zero, né, como eu digo. Falta zero. E tem uma outra informação interessante. Atualmente, existem, se eu não estou enganado, são 1,24 bilhões de sites na internet no mundo. E só de mobile users, o mundo já tem mais de 3 bilhões de mobile users, né? Ou seja, ainda tem um espaço para crescer mais ainda. O que acontece? Diante desse universo gigantesco de dados, o grande ponto é que o que está se fragmentando cada vez mais é a atenção das pessoas, né? Porque as pessoas estão agora olhando pela janela digital, elas estão olhando na janela digital a sua forma de ver o mundo a partir dos dados que elas registram e dos dados que elas coletam. E aquilo constitui a visão de mundo da grande maioria dos integrantes da sociedade digital. Por que isso é importante para as empresas? Porque se você tem agora janelas de percepções cada vez mais personalizadas, para você cativar um cliente, você tem que sair daquele modelo da mensagem massiva para o modelo da mensagem personalizada. Só que o primeiro desafio é que personalizar uma mensagem, muitas empresas interpretam isso de diferentes formas e eu creio que aqui há uma grande oportunidade de melhoria. Quando você vai personalizar uma empresa, é óbvio que eu posso pensar o seguinte: o Aloysio gosta de usar gravata azul e terno azul, então eu sou uma companhia que vende ternos, eu vou te propor um terno azul, uma gravata azul. Isso tem algum sentido, eu consigo encontrar essas relações, eu consigo descobrir essas relações e até entender que é bem possível que você queira um terno azul e com gravata azul no final do ano, porque está chegando as festas, você vai participar por conta da tua atividade profissional, você vai participar de vários eventos, então eu poderia propor
né? A famosa análise preditiva. Análise preditiva. Só que o ponto é que essa personalização, ela está saindo desse âmbito tão genérico, digamos assim, e para uma exigência que se dá do ponto de vista do contexto onde essa oferta vai ser feita e da relevância dessa oferta, né? O contexto é, eu não posso fazer essa oferta a qualquer momento para você. Esse contexto é, em algum momento em que aquilo se torna uma premência, é mais favorável que você preste atenção no que eu estou te oferecendo. E a relevância tem a ver com o fato de quão importante aquilo é para você diante de todas as outras importâncias que você tem. Porque você é um organismo complexo, qualquer ser humano é um organismo complexo. Como você descobre, combina, relaciona as características que eu posso descobrir acerca das suas preferências com a questão da relevância e a questão do contexto. Aqui é que se abre um leque gigantesco de oportunidades para as empresas. E isso vai se tornar cada vez mais complexo. Por quê? Se você faz uma oferta no momento errado, você pode ser ignorado. É uma primeira possibilidade. A segunda, você pode começar a se tornar chato ou inadequado, inconveniente, né? E eu gosto sempre de dar esse exemplo assim, que é bem pertinente. As empresas de telecomunicações, não só elas, mas elas em particular, investiram muito nos robocalls, né? Que é aquela chamada feita por robôs. E o que eles estão descobrindo, e que é natural que isso fosse ser descoberto com o passar do tempo, é que tem pessoas que simplesmente não querem ser atendidas por robocalls e desligam a ligação, né? Dropam a ligação. Eu sou um deles, né? Eles estão descobrindo isso caracteriza de novo, né? Primeiro, receber uma ligação fora de contexto, como às vezes eu recebo um robocall em pleno sábado de manhã, assim acordei, está lá o robocall me chamando, né? O robô me chamando. Esse contexto é completamente inadequado para o meu estilo de vida, para a minha forma. Quer dizer, a empresa não sabe nada sobre mim para fazer esse tipo de processo. E aí é que vem as oportunidades. Isso vai se aquilatar, isso vai ter um incremento muito forte. As pessoas estão cada vez mais entendendo, olhando para o mundo pela janela digital, como eu digo. Essa janela digital cada vez se torna mais complexa de definir o que ela é efetivamente, como ela é efetivamente verdadeira, como ela é efetivamente interpretativa, como ela é verdadeiramente falsa. Vamos dizer assim, são as três dimensões, né? Existe uma parte, um universo dessa janela que é falso, que não está dizendo exatamente o que você acredita. Existe uma parte que fala a verdade sobre você, e existe uma terceira possibilidade que é a interpretação possível a partir do que é falso e do que é verdadeiro. Esse é o grande desafio das empresas. E aqui, que para o futuro eu diria que vai ser o ponto mais importante para você tirar valor do Big Data. Interessante isso tudo, porque uma discussão que eu travei outro dia foi no sentido de que a questão dos dados e a análise preditiva, ela de alguma maneira corre o risco de se tornar uma commodity, uma vez que os dados são todos iguais. Quando você coloca a relevância e o momento como variáveis importantes dentro desse processo, você já coloca então algo que é uma interpretação de valor agregado em cima de dados que são, digamos, em estado bruto. Sim. Portanto, já a atuação de quem interpreta do primeiro para o segundo já vai ser diferente. E, portanto, esse bombardeio vai ser também diferente. Vai ser, as empresas vão se aproximar diferentemente do seu consumidor em função da forma de interpretação de relevância e ocasião, não é verdade? Sim, porque a briga pela atenção do consumidor, a luta pela atenção do consumidor, vai se tornar cada vez mais complexa. Então, para você se aproximar corretamente, você tem que levar em consideração que qualquer ação que seja comoditizada, ela vai perdendo, com o passar do tempo, a sua efetividade, né? Tem uma história muito interessante que eu gosto sempre de contar, mas que dá um exemplo disso, que é a história da assistente, no tempo que nós não tínhamos o mundo digital disponível ainda, a assistente que esquece de dar para o executivo um documento importante que ele precisava para uma reunião de negociação final no Rio de Janeiro. Saiu de São Paulo, saiu do escritório, foi ao aeroporto, pegou o avião e voou. A assistente, quando se deu conta, antes dele pegar o voo, que ela estava com o documento que ele ia precisar, ela corre até o aeroporto, né?
E quando ela chega no aeroporto, as portas acabaram de ser fechadas e não podiam ser abertas para entregar o documento. Ela chegou atrasada. E ela se desespera, ele não pode viajar sem esse documento. Aí o atendente da companhia aérea diz assim, fica tranquila, tem uma maneira, hoje já tem aí uma tecnologia nova, a gente pode resolver esse problema. Não, a gente tem um fax aqui no escritório, vamos até o meu escritório que tem um fax. E ela, mas como assim, como funciona o fax? Não, o fax é uma coisa fantástica. Você coloca o papel aqui desse lado, ele lê e ele transmite para um outro lugar, onde tem uma impressora, um outro fax, uma máquina de fax, onde vai sair o papel. É na hora isso. Ela disse, nossa, isso é maravilhoso, podemos fazer isso? Claro, vai ser um prazer. Aí ele coloca o documento no fax e o fax começa, né? Aí ela diz, nossa, como é lento. Ou seja, aquilo que é o grande diferencial, naquele momento, perde o valor, porque as expectativas que ela tem agora, né, da forma como foi colocado, já mudaram. A expectativa dela de que era, não posso nem fazer, a expectativa de poder fazer rápido para uma expectativa de, nossa, como é lento. Né? As coisas, para uma expectativa, não, para uma opinião de, nossa, como é lento. E isso acontece também no mundo de todo o relacionamento que você estabelece com os seus clientes, a partir do uso do Big Data, tentando ter uma ação que seja, digamos assim, a melhor ação naquele momento, né? Há a possibilidade de você comoditizar essas ações. Então é importantíssimo que você leve em consideração o contexto e a relevância. Dentro desse cenário, como é que você vê essa situação, digamos, de venda maciça que tem na internet? Se alguém vai, por exemplo, num site de viagem, todas as suas navegações começam a ser traqueadas e, portanto, começam a apresentar aquela mesma oferta de uma viagem, de um hotel, que num determinado momento, será que o consumidor ele não fica um tanto quanto reticente ou refratário? Sem dúvida, eu acho que a grande maioria dessas tentativas de colocar, você entra no Facebook e aparece uma propaganda sobre a viagem que você acabou de fazer e comprar, e aparece lá, você quer viajar para as Maldivas, aqui é um preço, elas são ignoradas, a grande maioria delas são ignoradas, porque elas estão fora de contexto. Esse é o ponto, elas estão fora de contexto. Eu acabei de comprar passagem, por que você está me fazendo uma oferta do que eu acabei de comprar? Você nem sabe que eu comprei, né? Poderia pelo menos ser personalizado novamente, né? Pô, eu vi que você entrou no site de viagens, não tenho essa informação, não tenho esse dado dentro de casa, se você comprou ou não comprou a passagem. Quem tem essa informação é a agência de viagem, mas eu, que sou outra agência, não tenho esse dado. Né? Poderia ter uma pergunta, olha, eu vi que você entrou no site de viagens, né? Não sei se você comprou ou não, você sabia que aqui na nossa agência tem um valor mais barato? Quer dizer, você corre o risco de ser menos ignorado, né? Mas ainda não se resolve completamente o problema. Né? Essas estratégias começam a se tornar cada vez mais complexas. Eu costumo dizer, Aloysio, que o grande asset profissional do futuro, né? O grande skill profissional do futuro, vai ser a capacidade de interpretar corretamente como se movimenta a cultura da sociedade digital. Eu acho que a grande maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade de entender essa psicologia da sociedade digital. Ela é uma psicologia muito diferente, se a gente puder dizer assim, né? Tem um fundamento que é igual, mas ela é muito diferente. Ela até remete, de certa maneira, para um ponto que eu costumo dizer que é o seguinte, é o impacto gestáltico, né? Que na psicologia se falava muito disso, da gestalt. Aquela visão que você tem, no momento que você entra em contato com o estímulo, você pega o todo do estímulo e não o detalhe do estímulo, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, as pessoas hoje transitam dentro da sociedade digital por essas, digamos assim, impressões gestálticas que elas têm. É por isso que o fake news é tão bem sucedido. Sem dúvida. As pessoas, elas na verdade, querem acreditar naquilo que elas estão lendo. Não é uma questão dela parar para pensar, mas isso faz sentido ou não. Não, elas já querem, de uma maneira predisposta, acreditar naquilo. Então, sim, quando vem aquilo que elas já queriam acreditar, elas acreditam. Exatamente. Simples assim. Deixa eu te perguntar uma coisa que é relacionado muito mais, eu acho que ao caminhar da tecnologia do que necessariamente das ferramentas em si. Tenho alguns amigos que dizem que o Big Data está tão sofisticado que, por exemplo, ao tirar foto
de um grupo na frente de uma impressora, um usuário começou a receber sugestões de compra de impressora. Outro diz que falou perto do celular sobre uma determinada coisa e uma oferta de compra daquilo apareceu. Isso é verdade mesmo ou é absolutamente uma teoria da conspiração? Não, existem hoje instrumentos de artificial intelligence, né, que são muito bem desenvolvidos assim. E nós mesmos no SAS a gente investiu $1 bilhão em artificial intelligence, né? E funciona de fato, é capaz de funcionar de fato a partir de, digamos assim, palavras-chave. Numa análise semântica você consegue entender que é possível que... Ou seja, enquanto nós conversamos aqui, o celular está ouvindo e de alguma maneira ligado a um banco de dados, é isso? Eu não sei exatamente como é que funciona isso, para falar a verdade. Mas assim, por exemplo, o Siri do iPhone, né? A gente sabe que em alguns momentos você fala alguma coisa e o Siri capta essa informação e ele pode transmitir essa informação para algum lugar. O problema é que daí nós vamos entrar numa seara que, assim, tem algumas coisas que são lendas urbanas, né? Outras são reais, mas tem lendas urbanas aqui. Eu acho que, assim, o fato de você ver por uma imagem alguma coisa e a partir dessa imagem você fazer uma oferta, ela é bem razoável. Hoje, os sistemas de inteligência artificial têm condições de fazer isso, sem dúvida alguma. Computer Vision é uma área importante. A outra é Natural Language Processing, que também é uma outra área importante da Artificial Intelligence, que você pode fazer interpretações do que está sendo falado em tempo real e, a partir daí, fazer alguma proposição. Se fala muito que Google está muito avançado nisso, se fala muito que a Microsoft está evoluindo muito para essas questões também, quando se trata dos projetos de nuvem, né, a analítica na nuvem, mas o próprio SaaS, enfim. Eu não sei dizer, eu não tenho essa informação de back-office, vamos dizer assim, né, de retaguarda, para te dizer o quão avançado está tudo isso, mas a possibilidade existe e em alguns casos ela está em prática. Esse é o novo trend ou não? Como é que a gente deve experimentar a evolução do Big Data daqui para frente? Eu acho que a parte de Artificial Intelligence vai ter um caminho muito longo ainda pela frente para evoluir, né? Um dado recente que eu li de um relatório feito nos Estados Unidos e na Europa comentava que apenas 25% das empresas europeias e americanas usam inteligência artificial no seu âmbito tecnológico, né? Ou seja, tem um espaço gigantesco para crescer, gigantesco, né? E eu acho que vai haver, na tendência do mercado, vai haver cada vez mais investimento nessa área, sem dúvida alguma. Mas eu acho que também a gente precisa pensar que o fundamento ainda é a questão de você ter gente capacitada para interpretar corretamente tudo aquilo que vai ser coletado, tratado e movimentado no ecossistema analítico, né? Essa parte da interpretação, ela ainda é muito humana e vai continuar sendo muito humana, né? E aí tem algumas coisas importantes aqui que eu não vou trazer, a não ser que a gente tenha tempo, mas as pessoas estão empolgadas com o desenvolvimento da tecnologia, e eu também sou empolgadíssimo, eu sou entusiasta realmente forte, mas o trilho que nós temos pela frente, o comprimento desse trilho que nós temos pela frente, em termos de Artificial Intelligence, do uso da Artificial Intelligence com o Big Data para tirar proveito disso, ele é muito longo, o comprimento ainda é muito longo. Tem muita coisa para ser discutida, tem alguns entusiasmos exagerados aí, como, por exemplo, gente falando de que daqui a pouco tudo vai ser substituído por robôs, o ser humano vai perder importância, nós vamos ter gente desempregada em tudo quanto é lugar. Não é bem assim. Eu acho que existem alguns livros que fomentaram essa visão, por exemplo, o Harari com o Homo Deus fomentou essa visão. É muito bacana a visão do Harari, eu acho que ele tem um ponto muito forte, mas a realidade das pesquisas mundiais em torno da Artificial Intelligence é que elas ainda estão duelando com situações muito complexas, né? Então, ainda você tem que levar em consideração que tem duas tecnologias aí que vão trazer um caminho mais pavimentado. O primeiro é o 5G, né? As empresas todas têm que olhar para isso. O 5G realmente é o fundamento básico para a evolução da analítica como um todo, da modelagem preditiva, prescritiva e assim por diante. E tem uma outra coisa que é a computação quântica, né? Então,
É a partir daí que eu acho que o jogo vai ter um grande game changer já para um next step de toda a forma que você pode tirar proveito da analítica. Quer dizer, de um lado você tem 5G que vai permitir um processamento muito rápido de dados e, de outro lado, um crescimento da potência no processamento através da computação quântica. A junção dessas duas coisas realmente muda completamente o nível. Total, até porque o 5G ele vai trazer uma... Eu costumo dizer isso, eu não sei se eu li em algum lugar, mas isso veio ter comigo, vamos dizer assim. O 5G, na verdade, vai possibilitar um personal broadcasting em real time, todo o tempo, né? Então, isso já é uma transformação radical. Já a computação quântica é a quantidade de coisas que você pode fazer em nanosegundos, vamos dizer assim, né? A quantidade de dados que você pode lidar simultaneamente em nanosegundos, com as N combinações que você pode ter a partir daí. E aí, juntando com o que você falou do livro, do Homo Deus, a minha preocupação e a minha crítica que eu faço a esse livro é que quando o autor fala a respeito digamos, da criação de uma elite em relação ao restante da humanidade em função de implantes cibernéticos no cérebro, é que isso afronta o princípio básico do capitalismo, que é justamente você baratear e ampliar o seu mercado. Você criar um mercado para, sei lá, 100 mil chips do mundo inteiro, que custa uma fortuna, isso até me parece o mecanismo de entrada para esse produto. Mas depois de um tempo, isso vai baratear e vai começar a chegar a todo mundo. Então, é que nem o celular. Nos anos 90, pouquíssima gente tinha, custava uma fortuna. Hoje, todo mundo tem. Então, demorou, sei lá, 20 anos para isso ocorrer? Sim, mais um pouco, talvez. Mas a impressão que eu tenho é que se houver essa febre de implantes cibernéticos, isso vai crescer muito rapidamente, porque as pessoas hoje estão líquidas e estão ávidas por esse tipo de coisa. Então, primeiro, eu não sei se o grupo vai ser tão pequeno, esse grupo inicial. Segundo, acho que a indústria vai ampliar isso o mais rápido possível e talvez não haja essa casta tão pequena como o autor diz. Né? Mas, enfim, apenas um comentário. Não, mas você tem razão, até porque essa é como funciona, todas as transformações do mundo funcionam do mesmo jeito, né? Todas as inclusões de novas tecnologias, e vamos pegar a tecnologia simples, a tecnologia agrícola, quando foi introduzida na história da humanidade, num primeiro momento ela elitizou, né? Você tinha o caçador, e aí você tem aquele grupo que começa a trabalhar com a agricultura e consegue manter a sua família sem o esforço da caça. Né? Então se torna uma elite, porque agora ele tem uma terra, ele tem um lugar que ele fica, ele não é mais nômade, né? Ele se dá ao luxo de algumas coisas que o caçador nômade não tem. Então se estabelece no primeiro momento uma elite na civilização, vamos dizer assim. Mas logo em seguida o que acontece? Se democratiza naturalmente, por quê? Porque existe um outro fenômeno por trás, que é o fenômeno do trade, que é a economia propriamente dita, né? É o sistema de troca. Você precisa do sistema de troca, porque é assim que funciona a humanidade desde o início dos tempos. Isso se vê principalmente quando se introduz o hidrogênio na agricultura. O hidrogênio passa a ser um combustível através do adubo de uma maneira que nunca se viu. Num determinado momento, você consegue atender meia dúzia de fazendeiros, depois é todo mundo. Depois todo mundo, exatamente. E daí, essa coisa da tecnologia, ela se espalha muito rapidamente. E talvez a gente não esteja se preparando para a velocidade com a qual tudo vai se expandir, especialmente com os exemplos que você citou, o 5G e a computação quântica, né? E me chamou a atenção daquilo que você falou sobre a capacidade humana de interpretação. Hoje, quem é que dentro do SAS interpreta os dados, as informações? Que tipo de profissional você tem? Porque a impressão que eu tenho é que é um mercado muito dominado por engenheiros, né? Sim. Mas na interpretação também são os engenheiros, são as pessoas que criam os algoritmos? Eu acho que tem vários níveis de interpretação, na verdade. Assim, no SAS não é diferente, todas as empresas existem. Existe um primeiro nível de interpretação que está no nível da pessoa que faz a modelagem, né? Melhor, existe um primeiro nível que é o nível de quem lida com os dados, um cientista de dados, vamos dizer assim.
depois quem faz a modelagem. Cada um deles está fazendo uma interpretação. Por exemplo, o primeiro nível de interpretação é que dados são relevantes para a hipótese que eu tenho diante de mim. Esse é o primeiro nível da interpretação. Eu tenho que descobrir, tenho que dizer que é esse conjunto de dados que tem maior importância diante da hipótese. Aí vem o nível dos modeleiros, onde eles desenvolvem modelos que tentam dizer alguma coisa sobre essa hipótese, né? Então, tem um segundo nível de interpretação, que é como eu posso garantir que esse modelo não incorpora de maneira nenhuma algum risco que eu não estou sendo capaz de perceber. Risco de obsolescência, risco de improdutividade, enfim, né? Tem um terceiro nível, que é o nível exatamente de quem impôs a hipótese, né? Que ele tem que entender que aquilo que ele tem à disposição realmente coincide com o que as intuições que ele tem acerca dos objetivos e do comportamento do mercado, enfim, né? O objetivo do mercado, como o mercado se movimenta, para onde ele se movimenta, e o comportamento desse para onde, quais são as curvas que ele faz, né? Então ele tem que olhar para isso também. Então tem um terceiro nível de interpretação. Esse terceiro nível de interpretação é que eu acho que ele é o mais complexo e o mais necessário, né? Porque tem que ser uma interpretação capaz de olhar os fundamentos, ou seja, não somente aquilo que tem como resultado, mas desde o princípio desse processo todo de criar os mecanismos para fazer a interpretação mais adequada, os mecanismos para criar a solução mais adequada para testar aquela hipótese, né? Então, acho que aqui a gente tem um nível mais importante. No SaaS, isso vai se dar, por exemplo, na área de marketing. Nós temos um pessoal que, o tempo todo, quando as hipóteses são colocadas e quando é analisada aquela campanha que vai ser colocada no ar e tudo mais, a gente utiliza o Big Data para entendendo como os nossos clientes funcionam, para chegar à conclusão de que talvez esse aqui seja o caminho. Então, a interpretação, que é a interpretação da tomada de decisão, recai sobre os níveis executivos da empresa. E essa interpretação da tomada de decisão é diante daquilo que é prometido, que é prescrito pela analítica, também uma análise, por outro lado, de o que acontece caso a gente tenha a partir de dados que não são os melhores dados, e o que acontece se os modelos estiverem incorporando riscos que a gente desconhece. Então, é necessário que você tenha garantia de qualidade de dados, garantia de qualidade de modelos, para que a tomada de decisão seja a melhor possível, né? Acho que é aqui que está o nível. Eu mesmo, eu acho que eu faço isso o tempo todo, né? A minha interpretação é constante, diante de tudo que eu tenho à disposição, todos os dados, todos os modelos, todas as análises que são feitas, o tempo todo eu tento fazer interpretação. E às vezes eu questiono coisas que tem gente muito convencida, né, de um modelo. Eu digo, gente, mas espera um pouquinho, é isso mesmo? Será que a gente está partindo da premissa correta? Acho que é assim que funciona hoje, Aloysio. E hoje a questão do dado ele não é importante somente para a venda e para o marketing, mas também especialmente no mundo financeiro, a questão da fraude, prevenção de fraude também. Fala um pouco desse mercado, como é que ele tem crescido aqui no Brasil? Bom, pelo menos para o SaaS, tem sido aquilo que a gente chama de financial crimes, tem sido um dos mercados mais expressivos. Há uma razão para isso, é claro, né? O Brasil tem uma criatividade impressionante de fraudar sistemas, processos e outras coisas mais. Então, no âmbito do governo federal, por exemplo, todo o movimento que foi inaugurado, digamos assim, pela Lava Jato, né? O programa da Lava Jato, ele incitou muitas entidades a fazerem análise, inclusive em função de essas perdas de receita tão caras ao governo federal, esse âmbito de qualquer perda, digamos assim, né? Ele acabou fomentando nas entidades uma ideia de buscar, identificar aonde a fraude estava tirando e retirando do erário, né? Ferindo o erário. E eu acho que aqui a demanda foi muito intensa, né? Vários tribunais de contas começaram a olhar para isso, tribunais de justiça, entidades que lidam com questões previdenciárias, entidades que lidam com questão econômica, enfim, isso tudo começou a aparecer de uma maneira mais efetiva. Muitos editais foram lançados no mercado, a gente teve a felicidade de ter a competência técnica e a competência de precificação, então acho que isso favoreceu.
E nas empresas privadas, isso tem uma dimensão muito mais complexa, eu diria, né? Porque as empresas privadas, pela sua agilidade, a inauguração de novas práticas o tempo todo, abre sempre portas para que o fraudador use a sua criatividade, né? Porque são práticas que são recorrentemente implementadas de maneira muito rápida. Essa disposição de tentar e errar rápido que o setor privado tem e que é necessário dentro do mundo da sociedade digital, da transformação digital, ele acaba abrindo essas brechas, deixando essas brechas. E aqui a solução de fraude, ela acaba tendo que levar em consideração vários canais de interação, né? Então hoje a gente fala de cybersecurity, né? Hoje a gente fala de fraude de originação, hoje a gente fala de fraude transacional, fraudes internas e assim por diante, né? Fraudes em procurement. Então abre um leque muito significativo de mercado, a gente está muito preparado para isso, é a nossa unidade que mais faz negócios hoje no Brasil, é a fraude, sem dúvida nenhuma, o Financial Crimes, e eu acho que tem um âmbito bacana. Outra área muito, digamos assim, tira muito proveito da questão analítica é a área de análise de risco, né? Onde aí, não só análise de risco, mas também a parte de cálculos atuariais, enfim. Nessa área aqui, e a área regulamentar também, né? Regulatória. Essa área aqui é uma área com um mercado expressivo, mas eu diria até que é um mercado menor que o mercado de financial crimes, mas é um mercado onde tem muito valor as soluções, né? Você fazer uma boa análise de crédito, uma boa análise de risco, um bom asset liability management, como várias empresas fazem, né? Financeiras. Isso também traz aqui um benefício. O benefício é tão grande que esse mercado ele acaba sendo, apesar de menor em quantidade, o volume financeiro é significativo. E tem uma outra dimensão que está surgindo agora, né, que é a dimensão do People Analytics, né, e que as empresas começam a se preocupar, que é uma análise que tira proveito do Big Data e dos ferramentas analíticos, para que você tenha programas de retenção, desenvolvimento e recrutamento de talentos adequados às características da tua organização. Então, são 3 áreas que eu diria assim que além da parte de marketing e vendas, estão se tornando estão se dando como uma tessitura de possibilidades aqui ao Analytics, que é incrível. E dentro desse cenário todo, como é que a Lei Geral de Proteção de Dados afeta o teu negócio? Você tem que se adequar de que maneira? Existem 2 níveis que a gente está vendo no SaaS, assim, porque a LGPD ela é particularmente mais complexa do que o GDPR europeu. Porque a LGPD ela dá conta, inclusive, de que há necessidade de que você tenha que garantir alguns cuidados, inclusive com dados que não estão no meio digital, né? Dados em papel, por exemplo. Aí a pergunta aquela que a gente faz, né? Como é que você garante a anonimização desses dados, né? Porque no mundo digital, anonimizar o dado é um pouco mais simples, você tem algoritmos para fazer isso. Você dá um comando e a coisa faz. Exatamente. Então, existe um desafio grande no LGPD e as empresas estão muito preocupadas com isso e nós também estamos, no Brasil em particular, por quê? Primeiro, com a forma como você hoje faz contratos com os teus clientes, né, sejam clientes corporativos ou clientes consumidores finais, demandam que você tenha algumas responsabilidades, né, diferenciadas do que a gente tinha no passado. Segundo, porque a responsabilidade primária é como você evita vazamento de dados sensível, né? E isso requer necessariamente o que a gente agora tem instituído como Data Officer, né? Eu tenho que ter uma pessoa, no SaaS a gente tem essa área agora sendo desenvolvida. O Data Officer, em última instância, é aquela pessoa que gerencia as melhores práticas na segurança dos dados para que a gente esteja em acordo com a LGPD. Aqui vem o papel do Analytics é muito importante, porque como você tem esses sandboxes aí, né, esses data lakes, você tem... Os sandboxes, na verdade, é um ambiente democrático, onde você tem gente de toda a espécie, digamos assim,
pescando naquele ambiente, né? Tentando descobrir novas correlações não intuitivas, tentando qualificar dados, criando novos modelos. Esses dados estão ali. Então, esses dados, em algum momento, podem ser dados sensíveis. Você tem que torná-los anônimos antes de entrar naquele ambiente de sandbox. E para isso você tem que ter um processo de governança dos dados. Você também tem a necessidade de, em alguns casos, como, por exemplo, com o universo das soluções em cloud, que você possa garantir a criptografia desses dados para que não haja o vazamento. Os dados que são agora depositados numa terceira parte têm que ser, de alguma forma, gerenciados de maneira a não expor nem a parte que processa esses dados, no caso, o vendor de cloud, e nem a parte que cede os dados. Não pode haver exposição de nenhuma parte aqui. Então, se torna muito mais complexo, né? Os sistemas de governança voltados à proteção de dados passam necessariamente pela disciplina de Analytics. Não somente a disciplina de criptografia, de anonimização, mas de Analytics. Porque você tem que ter a capacidade de saber aonde se origina o dado, por onde ele trafega, onde ele é usado, com que fins. E para isso você precisa usar também a inteligência analítica porque caso contrário é impossível você fazer esse trace de maneira tão precisa, né? Você tem que prever onde pode haver uma falha, por exemplo, ou identificar uma falha. Agora, fazer, digamos, uma análise em cima do dado bruto e maciço é uma coisa. Ter o risco de vazamento de um dado individual é outra coisa completamente diferente. Mas a lei, de uma certa forma, ela tem mais preocupação com esses vazamentos do que necessariamente com a utilização dos dados de uma maneira mais maciça, não é isso? Como é que isso afeta vocês? Porque a impressão que eu tenho é que você é muito mais do lado da análise geral para criar as tendências e entender os comportamentos do mercado do que necessariamente ir num detalhe específico de uma só pessoa. Tem uma questão conceitual aqui que pouca gente sabe, né? Sobre o SaaS, né? Tem várias coisas que eu acho que acabaram passando batido no modo como o mercado enxergava o SaaS até um ano atrás. E isso está mudando, até porque a gente está também trazendo isso novamente à pauta. E o primeiro ponto é o seguinte: os dados hoje, Aloysio, na verdade, no ecossistema analítico, ele é dado por dois, vamos lá, em grande parte por dois layers. Eu podia dividir um pouco mais, mas vamos pegar dois layers, dois níveis. O primeiro layer é o que a gente chama de dados em descanso, né? Na verdade, é onde eu trabalho os dados para gerar um combustível, que podem ser dados qualificados, intuições, correlações, novas correlações e novos modelos estatísticos, né? Esse combustível vai alimentar alguns motores do ecossistema analítico, que são motores, por exemplo, de Customer Intelligence, ou motores de gestão de risco, ou motores de gestão de fraude, e assim por diante. Nessa camada desses motores, o dado está em movimento, certo? Então, eu tenho dados em repouso e dados em movimento. O SaaS é uma das poucas empresas do mundo, eu diria que talvez seja a única empresa do mundo hoje, até porque eu não tenho conhecimento de uma empresa que faz isso com a mesma dimensão que a gente. Que o processo de governança para nós, ele inclui o ecossistema como um todo. Então, primeiro ponto, se você usa outros softwares para fazer as tuas análises, as tuas modelagens, você está abrindo brechas, do ponto de vista da LGPD, você está abrindo algumas brechas, tá? E a primeira coisa que o SaaS tratou de fazer foi, nós temos que abraçar esse mundo do open source, de maneira que eu possa dar essa governança aos gestores de dados de uma maneira mais robusta, né? Então, a gente abraçou essa primeira camada dos dados em repouso. No que tange aos dados em movimento, as empresas tomam diferentes decisões com cada um desses motores, né? E alguns desses motores, inclusive, são fragmentados em submotores. E o dado, o combustível que entra em cada um desses motores é diferente, né? Nesse motor aqui é um tipo de combustível, nesse aqui é outro e aqui por diante. E esse dado ele trafega até um ponto onde ele, digamos assim, chega, ele é visualizado num canal. Ele é visualizado ou coletado num canal, né? Fazer uma governança
com fins de garantir uma LGPD, um cumprimento da LGPD de maneira mais efetiva, requeriria trabalhar, e a gente conhece isso, requeriria trabalhar sempre com esse ecossistema como um todo. O problema é que isso é muito complexo. No primeiro momento, as empresas ainda precisam dar conta dessa camada e, em seguida, essa segunda camada que eles hoje estão fazendo um sistema de proteção via cybersecurity. Vários investimentos em cybersecurity. Porém, o contexto como um todo, ele requer mais do que simplesmente cybersecurity, porque a fraude não acontece só via ataque cibernético, né? O vazamento de dados, quero dizer, né? Ele não acontece só nesse âmbito, ele acontece em outros âmbitos. Então, o SaaS se preparou para esse modelo. Pouca gente sabe, mas o SaaS é hoje a empresa número 1 em análises do mundo por conta de trabalharmos com os dois níveis, as duas camadas, né? O em repouso e em movimento. Isso, o dado em repouso e o dado em movimento. Então, isso nos dá uma responsabilidade, não somente uma oportunidade, mas uma responsabilidade também, porque no momento em que você trabalha com todo esse ecossistema, você tem que ter alguns cuidados no relacionamento com o teu cliente. Então, o que afeta o SaaS hoje é que os modelos de contrato, principalmente no Brasil, precisam levar em consideração algumas coisas que antes não eram tão necessárias. E ainda temos mais um aspecto a configurar, né, que não diz respeito à LGPD propriamente, mas, digamos assim, influencia de alguma maneira, que é a nova legislação trabalhista brasileira, né, onde a gente tem alguns tipos de relacionamento hoje que não se dão simplesmente como se davam até um tempo atrás por aquele regime da carteira de trabalho, enfim, da maneira tradicional, né? Hoje a gente tem essas outras possibilidades, ou seja, são outros focos que a gente tem que tomar cuidado no que tange a LGPD, porque são dados novos que estão transitando na empresa por sistemas que não necessariamente são os sistemas que a gente usava antigamente. Ou seja, isso vai abrir espaço para uma nova discussão que a gente vai continuar numa outra ocasião, porque o tempo já está absolutamente estourado. Mas eu queria encerrar com uma frase que é do universo pop e tirado dos gibis do Homem-Aranha, que eu acho que reflete exatamente o que vocês estão fazendo hoje, que é, diante de um grande poder, vem uma grande responsabilidade. E o que vocês estão fazendo hoje é algo que vai mudar completamente o ambiente de negócios daqui a algum tempo. Já está mudando, evidentemente. Sim. Mas daqui a pouco vai mudar muito mais. Sem dúvida. Obrigado, Aloysio. Obrigado. Prazer conversar contigo.